A gente segue aqui falando mais sobre mercado, economia. Chegou a hora da gente receber Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, chegando na nossa programação. Carla, seja muito bem-vinda. Sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada, o prazer é meu. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. É sempre bom vir aqui conversar um pouco com você sobre mercados e economia. Maravilha. Carla, eu queria primeiro começar falando contigo, né? Essa euforia do nosso mercado aqui, com a questão do arcabouço fiscal, a melhora, inclusive, da inflação, acabando reduzindo ali os prêmios de risco, né? Estamos vendo os juros futuros em mínima desde 2021. O cenário de cauda que o mercado estava ali precificando, né? Já foram afastados, na sua visão? A bolsa, os ativos brasileiros em geral devem continuar subindo? Acredito que sim. É óbvio que podemos ver alguma correção no curto prazo, afinal de contas, esse movimento foi muito forte, né? Nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, basicamente, como vocês muito bem pontuaram, nós vimos essa força toda que foi gerada pelo mercado internacional e pelo mercado doméstico. Agora, nós estamos atravessando um momento absolutamente importante aqui no Brasil, que iniciou de forma mais intensa com o IPCA que foi divulgado na última quarta-feira. A característica desse indicador, ela é extremamente positiva. O dado efetivo, né, o dado de face já era muito positivo porque trouxe uma surpresa gigantesca para o mercado. Mas a sua característica foi ainda mais positiva. Então, cria-se no mercado uma expectativa de início de um ciclo de queda na taxa de juros. E esse ciclo de queda, se efetivamente for levado a cabo pelo Banco Central, gera um movimento muito importante sobre a economia produtiva. E é justamente por isso, por conta dessa expectativa sobre a economia produtiva e dos impactos, né, que esse movimento de queda nos juros gera sobre ela, que nós vimos basicamente todas as empresas aí que estão expressas no nosso índice aqui doméstico apresentarem uma evolução muito positiva recentemente. Carla, você citou aí o IPCA muito bem pontuado, né? Esse IPCA até surpreendente, a gente vê inflação bastante desacelerada, inclusive o IPCA, mas desde o IPCA 15, que saiu recentemente também, a gente vê IGPDI, IGPM, enfim, uma série de indicadores de inflação bastante desacelerados. E a minha pergunta para você é a seguinte: a gente vê várias casas, vários locais reprecificando ou revendo estimativas de inflação aqui para o Brasil e, mesmo assim, ainda tendo grandes incógnitas, né, sobre inflação, principalmente quando a gente vê uma situação envolvendo ainda a desoneração dos combustíveis no ano passado, a gente ainda vê a própria reoneração de combustível que deveria vir no ano que vem, mas já vai ser antecipada para setembro. Tem também a inflação de serviço que ainda não está muito bem resolvida ali, ainda está no radar, principalmente do Banco Central, fala bastante sobre isso. Você consegue reprecificar, você consegue rever essa inflação realmente nessa trajetória descendente para a gente terminar o ano, para a gente ver pelo menos nos próximos meses uma consolidação desse ambiente mais desacelerado para a inflação? Esse dado foi praticamente um divisor ali nas águas da inflação? Acredito que sim. Eu vou começar pelo final dessa pergunta. Então, acredito que sim, é de fato um divisor. Por que que isso acontece? Porque, pela primeira vez, como você muito bem citou, serviços, né, traziam um vetor de preocupação absolutamente elevado. Ele pressionava o que nós chamamos de núcleos da inflação, que são aqueles movimentos gerados exclusivamente por eventos macroeconômicos, e é justamente esses movimentos que importam para o Banco Central definir a sua política monetária. Fechadas essas aspas, o grupo de serviços apresentou deflação pela primeira vez em muito tempo aqui no Brasil, né, nesse dado que foi divulgado na última quarta-feira. Mas mais importante do que isso é que a gente começa a ver de uma forma bastante clara que os serviços já trazem algum nível de arrefecimento. Aqueles itens que continuam preocupando são itens que têm uma inércia inflacionária muito forte.
E eu digo isso, eu costumo trazer como exemplo os aluguéis, né? Os aluguéis residenciais. Por que essa inércia inflacionária ocorre? Inércia inflacionária na economia é quando a inflação passada ela tem impacto sobre a inflação corrente. E os aluguéis, eles são reajustados com base na inflação dos últimos 12 meses. Então, esses itens que possuem características semelhantes aos aluguéis residenciais, como eu trouxe aqui, esses itens têm apresentado uma resistência muito maior em termos de inflação. Então, a gente já começa a ver uma segmentação entre esse grande grupo de serviços, que são aqueles serviços que possuem forte inércia inflacionária ainda pressionam o indicador em alguma magnitude, mas os serviços que respondem muito mais ao mecanismo de oferta e demanda momentânea já mostram uma evolução muito mais positiva. Então, a gente passa por esse último processo de resistência inflacionária desse grupo que é extremamente importante. Outros movimentos que são absolutamente importantes são justamente os processos de oneração e desoneração, e aqui combustíveis automotivos e automóveis, inclusive, né, recentemente tem chamado muita atenção no mercado. O que ocorre nesses casos? Primeiro ponto, nós tivemos a queda do preço dos combustíveis automotivos de uma forma bastante intensa recentemente. E, posteriormente, essa reoneração, né, que ficou mais concentrada em diesel. Diesel é um item que tem um peso muito pequeno dentro do IPCA, gasolina tem um peso muito maior, então seu impacto sobre a inflação deve ser reduzido, né? E aí todo esse movimento que foi feito de redução, né, do preço dos automóveis de entrada, eles têm impacto também sobre o IPCA em alguma magnitude. Então, o que isso significa? Que apesar desses movimentos serem vistos em alguma magnitude sobre alguns itens, que são movimentos de resistência inflacionária, eles acabam sendo atropelados por movimentos maiores, que são movimentos de arrefecimento inflacionário. Não à toa, nós vimos nas últimas semanas uma correção muito forte das expectativas de mercado no relatório Focus, né? Esse movimento aconteceu e na semana que vem, segunda-feira, quando esse relatório for divulgado, ele deve trazer isso com ainda mais intensidade. Então, sim, esse IPCA foi um divisor de águas. Os movimentos de pressão inflacionária, eles ainda existem, mas eles são muito pequenos perto dos movimentos de arrefecimento inflacionário que nós vemos. E nos próximos meses, a gente deve ver, sim, uma inflação bastante comportada. O Carla, ainda nesse sentido, né, a gente falava de revisão de inflação e a gente tem comentado bastante também sobre algumas reprecificações no PIB brasileiro. Também por conta de um resultado bastante importante, bastante forte, que a gente viu na última leitura, claro que sustentado pelo agro também, mas um resultado bastante importante. E muita gente tem reprecificado na casa dos 2%, até, às vezes até um pouquinho abaixo dos 2%, mesmo com o arrasto estatístico dando ali mais de 2,4%, 2,5%, significando que ainda existe algumas incertezas à frente em relação ao produto interno bruto, talvez até, né, com quedas no PIB nos próximos meses. Você vê essa situação com quedas tão fortes assim, ou quedas importantes para trazer o PIB nesse patamar, né? E aí, qual seria a leitura que se poderia fazer, né? Se a gente vê um PIB tão forte na última leitura ou nas últimas leituras e, de repente, um PIB mais fraco, uma desaceleração forte, o que isso poderia trazer de implicação na expectativa ou na leitura desse cenário econômico brasileiro? Olha, eu trouxe uma perspectiva muito positiva em termos inflacionários, mas essa perspectiva ela não extrapola o ambiente inflacionário e é vista também no ambiente de nível de atividade. Eu discordo um pouco dos meus colegas que ficaram bastante otimistas com esse resultado do PIB, tá? Isso porque quando nós abrimos ele e olhamos para os seus componentes, o PIB pode ser calculado sob a ótica da oferta e sob a ótica da demanda, e essas duas óticas de cálculo, elas trazem informações complementares, inclusive. O que nós vimos? O crescimento superior a 20% que veio de produção agrária, agropecuária com um destaque para a produção agrária. Esse resultado extremamente positivo, ele foi gerado por movimentos climáticos e por situações pluviométricas. Nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver com nível de atividade, com variáveis macroeconômicas, com capacidade da economia doméstica gerar seu próprio crescimento, tá? Todos os outros indicadores que têm relação com o nível de atividade gerado por movimentos macroeconômicos, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo,
balança comercial, exceto exportação de commodities agrárias, trouxeram um resultado absolutamente ruim. Nós tivemos o 4º trimestre consecutivo de arrefecimento da demanda das famílias, né? Nós tivemos uma queda de aproximadamente 5% da formação bruta de capital fixo. Nós tivemos queda nas exportações a despeito desse crescimento de mais de 20% da produção agropecuária, né? E queda nas importações também. Então, quando nós olhamos esses dados com uma lupa maior, nós percebemos que, primeiro ponto, esse crescimento exacerbado, gigantesco e positivo que nós vimos no primeiro trimestre não tem a ver com movimentos macroeconômicos e não deve voltar a se repetir em 2023, porque ele fica concentrado no primeiro trimestre por conta de movimentos sazonais. A nossa produção agropecuária, a nossa produção agrária, ela é colhida no primeiro trimestre do ano e exportada no primeiro e no segundo trimestre do ano, certo? Então, esses movimentos são choques que ficam para trás a partir de agora. Algum resquício a gente deve ver, sim, no segundo trimestre do ano, mas não no terceiro e no 4º trimestre do ano. Por outro lado, aqueles indicadores que são responsáveis pela manutenção da dinâmica de crescimento, né, que deveriam estar no mercado doméstico ou no mercado internacional, eles não existem. A gente vê uma economia global cada vez mais fraca em termos de nível de atividade, inclusive ontem saíram os dados de PIB prévios da zona do euro e mostraram um recuo, né, pelo segundo trimestre consecutivo. Então, esse vetor internacional está cada vez mais fraco. E o vetor doméstico também, porque as famílias, né, com essa situação de taxa de juros elevada, com o mercado de trabalho relativamente estagnado, não conseguem manter um crescimento sustentável e contínuo do seu nível de consumo, né? Então, o que isso significa? Uma vez passado esse processo de choque, basicamente gerado por condições pluviométricas e condições climáticas, nós voltamos para uma situação em que a economia doméstica precisaria gerar uma dinâmica de crescimento e isso não é visto. Portanto, uma vez que nós adentremos cada vez mais o ano de 2023, devemos ver, sim, um PIB frustrante e correções sucessivas em termos de expectativa de nível de atividade aqui no Brasil. Tá certo. Carla, eu vou pedir rapidinho uma licença para você, que a gente vai precisar ir para um rápido intervalo. Na volta a gente continua esse bate-papo. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 50 minutos. Estamos conversando com Carla Argenta. Quero voltar aqui com a Carla, que é economista, chefe da CM Capital, para a gente falar mais sobre vários assuntos importantes da nossa economia. Carla, queria falar com você agora a respeito sobre a aprovação do PL, do arcabouço fiscal, a manutenção da política monetária mais firme por parte do Banco Central. Permitiram aí que os juros, né, pelo menos, a gente estava falando anteriormente sobre essa curva de juros, permitindo que os juros caíssem e com isso, inclusive, a inflação ali implícita na dívida pública, né? Essa queda de 3 semanas economizou aí 1,7% do PIB em juros. Queria entender um pouquinho da sua avaliação sobre esta situação. Claro, bom, esse tema ficou um pouco adormecido recentemente, mas ele é extremamente importante. A gente tem que lembrar que houve essa tramitação na Câmara dos Deputados e agora está sob a égide do Senado Federal. Precisa ser tramitado, obviamente, nas duas casas para nós vermos qual é o resultado final dessa nova regra fiscal, assim intitulada pelo próprio governo. Por que isso é extremamente importante? Porque a partir dela que nós teremos as diretrizes dos gastos do nosso Estado, né? As diretrizes dos gastos e, por consequência, uma expectativa sobre a dívida e uma política pública propriamente dita para controle desses gastos e dessa dívida, que obviamente tem impacto sobre os nossos juros. Então, sim, o Banco Central fez um trabalho muito bem feito quando ele não tomou nenhuma decisão, enquanto esse arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal, estava tramitando, estava sendo desenhada, estava sendo construída. Esse processo ainda não terminou. É necessário que ele termine para que o Banco Central saiba efetivamente quais são, né, as linhas mestras desse projeto e quais serão os impactos que ele vai trazer sobre a economia. É apenas posteriormente, depois de ter esses dados em mãos, que o Banco Central consegue, né, promover uma política de ajustes que faça com que a taxa de juros seja mais condizente com a nossa realidade.
Então, é muito importante esse processo de tramitação dessa nova regra fiscal. O Banco Central está acompanhando isso com muito afinco, fez a política correta de não tomar nenhuma decisão enquanto esse processo não se encerra, né? E uma vez tramitado, encerrado e com essas novas diretrizes sobre a mesa, a gente pode ver uma evolução mais positiva dos juros. O mercado, no entanto, ele antecipa esses movimentos, né? O Banco Central não pode fazer isso, mas o mercado, obviamente, pode. E com essa perspectiva mais positiva em termos dessa nova regra fiscal, a gente já vê o mercado antecipando essa queda nos juros que é esperada por parte do Banco Central. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu recentemente. Esse tema ele vai voltar a ser muito falado em breve, mas ficou um pouquinho esquecido aí, dados os movimentos recentes que nós vimos aqui no Brasil, em termos inflacionários, e lá fora também, em termos de nível de atividade. Carla, outra discussão bastante importante, né, e aí vem atrelada com essa questão do arcabouço fiscal, é a situação da reforma tributária, que foi apresentado o relatório do grupo de trabalho na terça-feira, ainda tem bastante discussão. Na quarta-feira, o Ministério do Planejamento divulgou aquele relatório em relação aos subsídios, que também é um flanco bastante atacado pelo Ministério da Fazenda, essa retirada de subsídios, essa retirada de incentivos fiscais, justamente para equilibrar as contas e tentar, né, fazer com que o arcabouço fiscal realmente seja colocado em prática e seja concluído da maneira que o Ministério da Fazenda, pelo menos, entende, né, de diminuir ali, de zerar o déficit primário no ano que vem. Essa situação dos subsídios, e aí a gente vê o programa de automóveis sendo colocado em prática, a gente vê o anúncio de subsídios para a agricultura, né, feito ali pelo presidente Lula nessa semana também. Como que você está avaliando essas informações que não são talvez contraditórias, mas elas acabam jogando em lados diferentes? De um lado, querendo tirar incentivos, reonerar alguns setores, por outro lado, desonerando os setores e dando subsídios. Essa conta, na sua visão, vai fechar? Tem como fechar? Vai ser uma guerra interna entre alguns ministérios? Como que você está avaliando essa situação? E, claro, esses impactos que a gente acaba sentindo e o mercado acaba ficando sem saber muito bem o que fazer. Claro. Bom, existem duas datas muito importantes para o governo. Como a gente falou da regra fiscal, é preciso trazer um pouquinho quais são as diretrizes. Existem algumas diretrizes, né? Se o governo, se o Estado não conseguir entregar resultados próximos das metas estabelecidas, ele não pode incorrer em gastos no ano subsequente. Basicamente é isso que está expresso nessa nova regra que está tramitando no Congresso Nacional hoje. Dito isso, em 2023, que é o ano corrente, a forma de você conseguir aumentar a sua arrecadação e deixar a situação das contas públicas melhor é via ajuste tributário. Por que isso acontece? Porque movimentos macroeconômicos de política monetária e de política fiscal, eles levam um tempo para trazer impacto, para ter impacto efetivo sobre a economia. Então, esses ajustes de curtíssimo prazo são feitos, sim, via alíquota, via concessão de subsídios ou retiro desses subsídios, né? Em 2023, é isso que vai acontecer. A partir de 2024, da forma como essa nova regra fiscal foi desenhada, o Estado ele fica completamente dependente do nível de atividade. Então, ele tira um pouco os olhos, né, desse movimento de reonerar e desonerar setores específicos da economia e passa a analisar melhor a evolução macroeconômica propriamente dita, o nível de atividade propriamente dito, as variáveis no seu amplo sentido, as variáveis macroeconômicas mesmo, em detrimento dos movimentos microeconômicos, que são esses que nós estamos comentando aqui. Então, para o governo, é isso que importa. Curto prazo, 2023, oneração e desoneração de tributos. Médio prazo, a partir de 2024, dinâmica macroeconômica. Dito isso, nós temos a reforma tributária. Essa reforma tributária, sim, pode trazer alguns movimentos espinhosos entre os ministérios, mas muito mais do que entre os ministérios, isso deve ser verificado entre os setores da sociedade civil. Porque quando a gente fala em reforma tributária,
principalmente numa que se propõe a ter um resultado que é dito no mercado financeiro como net zero, né? Então, o nível de arrecadação tende a se manter o mesmo, mas, por definição, você tem uma reforma, alguns setores vão ganhar, alguns setores vão perder. E é justamente nesse processo entre ganho e perda, né, que os setores que tendem a perder nesse processo devem fazer pressão sobre os parlamentares, sobre o governo, sobre a sociedade civil, para que eles não saiam, né, no terreno negativo, com perdas desse processo. Então é aí que mora a dificuldade da reforma tributária, de negociar com os diversos setores da sociedade civil, a ponto de deixá-los, pelo menos, não completamente satisfeitos, isso nunca vai acontecer, mas aceitarem esse novo processo. Então, esse processo é um processo de venda de um projeto novo, que vai trazer ônus e bônus, a depender do setor, mas que, para a sociedade como um todo e para as contas públicas, tende a ser mais positivo. Então, é aí que mora o principal vetor de resistência e o principal ponto de atenção, inclusive, para o governo. Não é necessariamente nesses movimentos de curto prazo de reoneração e desoneração. Dito isso, apenas mais um ponto que é extremamente importante sobre a reforma tributária. O sistema tributário do Brasil hoje, ele conta com uma estrutura absurdamente complexa, todos nós sabemos disso, e justamente por ela ser absurdamente complexa, os estados, os entes federativos, os municípios, né, eles concedem subsídios para setores específicos, para empresas específicas, a fim de fomentar esse nível de atividade. O que essa reforma tributária se propõe a fazer é evitar que isso aconteça e, como contrapartida, está sendo vendido uma situação, uma nova diretriz tributária em que haja uma simplificação ao longo de toda essa cadeia, né? Isso, por si só, geraria, de acordo com estudos que foram feitos por diversas agências, né? O próprio IPEA, FGV, enfim, tem diversas agências aí de estudo que já fizeram e mostraram, com base nesses resultados, que essa simplificação tributária tende a trazer um ganho em termos de nível de atividade. Então, todos os setores ganhariam como resultado final, né? Eu acho que é isso que está por trás de todos esses movimentos. É importante fazer essa distinção entre curtíssimo prazo e médio prazo, né? A maior força, a maior resistência está, na verdade, dentro dos grupos de pressão da sociedade e não dentro do próprio governo. Maravilha, Carla. Quero agradecer. Sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada pela sua presença.